eu me chamo Vanessa Cavalcante e eu vou falar sobre combinatória infinita. Esse projeto será a extensão do que foi estudado no projeto anterior. Novamente será dividido em duas frentes. A primeira estudará modelos e algumas aplicações, e a segunda estudará a teoria de conjunto e topologia. O objetivo geral é ampliar o conhecimento de futuros professores e pesquisadores em assuntos relacionados à topologia geral e teoria de conjunto, visando a compreensão e importância dessas áreas para a matemática e a fundamentação da mesma. De específicos, temos iniciar os estudantes no aprendizado de topologia geral e teoria de conjunto, trabalhar o desenvolvimento do pensamento lógico dedutivo através dos conceitos trabalhados para a compreensão dos temas propostos e a criatividade e independência dos estudantes, deixando que os mesmos pesquisem na bibliografia as diferentes formulações de objetos topológicos e suas propriedades conjuntísticas, compartilhar a pesquisa por meio de seminários e ou apresentação de trabalhos em eventos locais. A metodologia era basicamente fazer uma pesquisa bibliográfica, apresentando nos seminários semanais e tirando dúvidas nesses seminários, e assim seguiu durante todo o período do projeto. Conceitos importantes a se relembrar. Função objetora. Dizemos que uma função objetora se ela é injetora e subjetora ao mesmo tempo. Conjuntos que têm objeção têm o mesmo número de elementos. Boa ordem. Dizemos que uma ordem sobre x é uma boa ordem se para todo subconjunto não vazio y contido de x existe um elemento mínimo, isto é, um y pertencente a y, tal que y menor que y' para todo y' pertencente a y. Conjuntos ômega e ômega 1. Ômega tem essa cara e ele faz o papel dos naturais. E a sua construção é feita com a função sucessora S de x é igual a x união com unitário de x. Tomemos agora a reta bem ordenada. Seja y o conjunto dos y pertencente à reta, tal que, para todo x maior ou igual que y, é não enumerável. Chamaremos de ômega 1 o elemento mínimo de y, ou seja, ômega 1 é o primeiro não enumerável da reta numérica. Ordinais. Eles são representantes canônicos de todas as boas ordens possíveis. E dizemos que alfa é um ordinal se ele é um conjunto transitivo e bem ordenado por pertença. Se ele é transitivo para todo y pertencente a x, temos que y também está contido em x. Podemos pensar nos ordinais como uma fila de conjuntos bem ordenados por pertença. Vejamos abaixo, mas todas as filas nessa apresentação são meramente ilustrativas. Beta e alfa são ordinais, tal que beta pertence a alfa. O conjunto ômega é um ordinal, e cada n pertencente a ômega também vai ser um ordinal. Cardinais. Agora vamos começar o assunto. Eles são os representantes da quantidade de elementos de um conjunto. A definição. Seja alfa um ordinal, dizemos que alfa é um cardinal se não existe beta, tal que a quantidade de elementos de alfa vai ser igual a de beta. Tomemos como exemplos naturais. Eles são vistos assim e de forma de conjunto. Temos que, como ele é feito pela função sucessora, todos os elementos vão ter, todos os naturais vão ter elementos diferentes. Então, os elementos naturais são conhecidos como cardinais finitos. Cardinal sucessor. Dado um cardinal qualquer, existe um ordinal maior que ele, que não tem bijação com ele, ou seja, o número de elementos é diferente. Assim, seja K um cardinal, denotamos como K mais o menor cardinal que é maior que K. Temos exemplo aqui. Todos os ordinais vão seguir essa ordem de sucessor normalmente. O sucessor vai ser o próximo da fila. Agora, quando a gente chega em ômega, ômega mais 1, ômega mais 2, ômega mais 3, até chegar em ômega 1, todos esses conjuntos eles vão fazer uma bijeção com ômega, porque todos eles são enumeráveis. E a partir de ômega 1 temos um não enumerável. Então, assim, os cardinais, a partir de ômega, eles têm um pulo até os sucessores, certo? Vai ser ômega, ômega 1, ômega 2, ômega 3 e assim sucessivamente. Denotamos como Aleph 0, ômega. E se Aleph beta está definido para todo beta menor que alfa, sendo alfa um ordinal, denotamos por Aleph alfa kappa, onde kappa mais é o menor cardinal, tal que Aleph beta é menor que kappa, para todo beta menor que kappa. Assim, é fácil ver que Aleph alfa mais 1 vai ser justamente o Aleph alfa mais. Estamos apenas definindo uma nomenclatura para os cardinais. Para os ordinais utilizamos ômega, já os cardinais vamos usar Aleph. Dizemos que um conjunto X é finito se existe n pertencente a Aleph 0, tal que a quantidade de elementos de X vai ser um número natural. Dizemos que X é infinito, caso contrário. Seja X um conjunto ordenado por menor que. Dado X pertencente a X, denotamos por setinha para baixo X o conjunto de Y pertencente a X, tal que Y é menor que X. Ordenando pares de ordinais, seja alfa, beta e gama, sigma, pares de ordinais. Vamos denotar por alfa, beta menor que gama, sigma, se o máximo entre alfa e beta for menor que o máximo de gama, sigma. Agora, se os máximos forem iguais, a gente vai olhar para as primeiras coordenadas. Se alfa for menor que gama, então vai ser menor. E caso seja igual o máximo e as primeiras coordenadas, o fator de desempate vai ser as segundas coordenadas. Foi definida uma ordem para ordinais a fim de verificar como seria o produto cartesiano de cardinais. Essa ordem começa assim, e ela segue todos os critérios de ordem definidos anteriormente.
Para qualquer ordinal alfa, temos que a alfa cartesiano alfa vai ser esse conjunto setinha para baixo, o par 0 alfa. Esse conjunto é dos pares de ordinais em que as coordenadas são menores que o alfa. Considere para cada alfa beta ordinais, o alfa beta o único ordinal, tal que alfa beta é isomorfo, a setinha para baixo, alfa beta. Ele ser isomorfo significa que ele faz bijeção e preserva a ordem. Note que O de 0 ômega é igual a ômega. E para todo cardinal infinito kappa, nós temos que O de 0 kappa vai ser igual a kappa. E, em particular, existe uma objeção entre kappa cartesiano kappa e kappa. Agora, para ordinais quaisquer, eu só consigo garantir que alfa vai ser menor ou igual que O de 0 alfa. E tomemos como exemplo o ordinal O de 0 ômega mais 1. Esse ordinal, ele teria mais ou menos assim, uns pares com essa cara. NN, N ômega, ômega N e o par ômega ômega. Dessa forma, ele teria um tamanho mais ou menos como 3 ômega mais 1, que é muito maior do que ômega mais 1. Assim, a desigualdade é garantida, mas a igualdade não. Seja kappa um cardinal infinito. Então, kappa é igual ao tamanho de kappa cartesiano kappa, que também se aplica a conjuntos infinitos. Só que no caso de conjuntos infinitos, temos que o tamanho dele vai ser igual ao tamanho do cartesiano dele com ele. Seja x e y conjuntos infinitos. Então, x cartesiano e y vai ter o mesmo tamanho que o máximo entre o tamanho deles dois. Seja f uma família de conjuntos, tal que o tamanho de f é kappa, e kappa é infinito. Cada f pertencente a essa família é tal que o tamanho dele é menor ou igual que kappa. Então, a união de todos os elementos dessa família também será menor ou igual que kappa. Seja x um conjunto de cardinal. Seja x um conjunto e kappa um cardinal. Denotamos por x entre colchetes elevado a kappa o conjunto de todos os subconjuntos que têm o mesmo tamanho de kappa. Também usamos a notação x entre colchetes menor que kappa para o conjunto de todos os subconjuntos que o tamanho é menor que kappa. Se x é infinito, então o tamanho desse conjunto x entre colchetes elevado a menor que F0 vai ter o mesmo tamanho que o próprio x. Utilizando esses resultados, a gente vai provar um teorema muito interessante. Seja V um espaço vetorial. Se A e B são bases para V, então o tamanho deles tem que ser igual. Agora vamos à demonstração. Vamos apenas fazer o caso em que A e B são infinitas, porque finito o resultado é automático. Suponha que não vale o resultado e, portanto, podemos supor, sem perda de generalidade, que o tamanho de A é menor que o tamanho de B. Para cada A pertencente a A, existe um BA, que é um subconjunto de B finito, tal que A pertence ao conjunto gerado por BA. E seja B' a união de todos esses conjuntos de A, a gente tem que B', o tamanho dele vai ser menor ou igual que o tamanho de A. Porque BA é menor ou igual que A. E pelo corolário que a gente viu anteriormente, temos que a união desse BA também vai ser menor que A. Então, por outro lado, note que B' está contido em B. E B', o gerado desse B' vai ser igual ao espaço todo, que é que o espaço todo gerado por B' contém A, que é uma contradição, que ficou um pouco confuso de entender, mas vamos entender assim. Se o conjunto gerado por B' é o espaço todo, significa que B' é base de V. Mas como B' está contido em B, tal que o tamanho de B' é menor ou igual que o tamanho de A, que é menor que o tamanho de B por suposição inicial, a gente chega a uma contradição, porque B é base de V. Portanto, o conjunto gerado B é o menor conjunto gerado e é o menor conjunto gerador, desculpa, com o menor número de elementos. Sendo assim, é um absurdo B' ser base para V. Então, como conclusão, temos que durante o período de vigência do projeto, o plano foi parcialmente cumprido e foram vistas definições importantes para toda a compreensão de conteúdo. Embora o projeto não tenha tido encontros em 2020 por conta da pandemia, os encontros de 2019 foram muito produtivos e agregaram muito para o conhecimento científico de todos os envolvidos. Esses conteúdos foram de extremo valor para a formação e olhares mais críticos e amplos no mundo matemático dos envolvidos. Aqui são as referências e muito obrigada!